Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, né? Vamos para mais um PGM nesta semana e para este PGM o nosso sermão de domingo à noite está baseado no capítulo 10 de Hebreus, do versículo 19 até o versículo 25, ok? E esse texto ele vai trabalhar sobre a perseverança dos justos dentro de um contexto onde o autor de Hebreus ele vem fazendo distinção entre a antiga aliança e a nova aliança, né? A antiga aliança baseada na lei, por isso desenvolvida pela religião judaica, e a nova aliança em Cristo, né? A obra que Jesus realizou. O, o cristianismo no começo era conhecido como os do caminhos. E isso muito pautado na declaração que Jesus faz sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, no texto de João 14, verso 6. Jesus, ele cumpre toda a promessa, todas as profecias sobre ele, e ele inaugura um novo tempo, o tempo da graça, né? E tudo isso tem a ver em presença de Deus, ou seja, do homem com possibilidades de retornar à presença de Deus. E essa é a questão mais importante da nossa vida. Por mais que a gente tenha muitas instituições, né, no mundo, o que deve prevalecer no nosso coração sempre é a busca da presença de Deus. Por isso, o autor de Hebreus, ele vem nos incentivar a perseverar na obra de Jesus, no intuito de nos restabelecer a nossa comunhão com Deus. E aí o texto vai nos direcionar a um novo e vivo caminho que Jesus estabelece, né, para a presença de Deus. E ele faz isso nos alertando, dizendo: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos assim um grande sacerdote sobre a casa de Deus, e é isso importante a gente entender, porque Jesus, dizendo de uma maneira mais clara, ele mergulha na morte, né? E ele sai na vida. Ele abre na morte um caminho para a vida. Isso é meio paradoxal, mas é assim que é, né? Jesus ele mergulha na morte e ele sai na vida, abrindo ali um novo caminho. E este é novo por causa de um novo meio, ou seja, não é mais pela lei, mas agora é pelo sacrifício de Cristo Jesus. Não, e é novo por causa de uma nova vida, de um novo nascimento, de uma nova postura de vida a partir do novo nascimento, né? Então, novo nesse sentido, porque não está estabelecido mais em letras, mas no sangue de Jesus Cristo. Vivo porque ele nos redireciona à eternidade da vida, nos coloca a vida, e é só por meio da vida que a gente pode ter uma vivência real e palpável com Deus, presença de Deus para os vivos. Nesse sentido, né, que Jesus ele abre um novo e vivo caminho, e ele o faz, meus queridos, no sentido de se estabelecer como o grande sacerdote, o único sacerdote, a figura sacerdotal aqui, aqueles que o sacerdote tinha a função de apresentar os homens a Deus, né? E Jesus ele assume esse papel, e ele é exclusivo nesse papel de nos apresentar
diante de Deus, lavados e remidos agora pelo seu sangue, pela obra vicária realizada na cruz do Calvário, ok? Uma outra questão que a gente trabalhou no nosso sermão foi a ideia de que Jesus, ele não só nos chama à perseverança, mas também ele nos motiva. Ele diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, de plena convicção e fé, tendo os corações aspergidos para purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Olha que importante isso, né? E ele não só abre o caminho, um novo e vivo caminho, mas ele também nos mostra como nós devemos entrar neste caminho e nos motiva isso, né? Porque ele está trabalhando a ideia de perseverarmos em tudo que Jesus fez, no sentido de que nós possamos vivenciar de maneira real e palpável as benéfices desse novo e vivo caminho, né, que nos leva à presença de Deus. E ele o faz assim, que nós precisamos nos aproximar de Deus assim, pelo esse novo e vivo caminho, mas com um coração sincero. Eu sei e você sabe o que está dentro do teu coração. A gente sabe o que a gente guarda de defeito, de coisas que não agradam a Deus. Você sabe, eu sei dos nossos pensamentos que às vezes não são tão sinceros assim. Nós sabemos das nossas infidelidades, que precisamos tratá-las disso diante de Deus. Então, quando nós entramos diante de Deus, é por isso que é importante que quando nós entramos em oração na presença de Deus, Pai, perdoa meus pecados, purifica meu coração. De maneira muito sincera, né? Colocar os nossos pecados diante de Deus e suplicar aí que Deus, na grandeza dele, na misericórdia dele, venha nos perdoar. E aí ele fala de um coração sincero e com plena convicção, né? E aí a gente olha um pouquinho ali para Hebreus capítulo 11, verso 6, que diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensam os que os buscam. Fé. Não dá para entrar na presença de Deus sem essa consciência de que nós servimos um Deus que é vivo e que é real. Ele não é fruto da nossa imaginação. Ele não é alguém que foi pintada para nós, não é um quadro, não é uma estátua. Não, ele é real, é Deus vivo e real, com o qual nós tivemos uma experiência pessoal. Eu preciso crer que ele é e está presente em minha vida. E assim a gente se aproxima da presença de Deus com essa fé, porque eu vou entender, porque aí eu entro diante de Deus com temor, porque eu sei quem é Deus, da grandeza, da glória dele, do poder dele. Eu sei que eu preciso ter um comportamento extremamente marcado por santidade, por temor a Deus, né? Ao entrar na presença dele. E ele depois diz assim, com o coração aspergido, ou seja, com o coração lavado pelo sangue do Cordeiro, porque quando nós somos perdoados, né? E nós somos perdoados pelo sangue de Jesus, o que fica no nosso coração é o sangue de Jesus. Por isso que quando Deus olha para o teu coração, ele não vê os teus pecados, ele vê o sangue de Jesus. Bem? E aí a gente entra na presença de Deus ainda com temor, com fé, com um coração sincero, e vamos poder vivenciar com graça o que Deus tem para nós. E por último, queridos, eu fico tentando entender o que o autor de Hebreus vem nos incentivar a uma atitude de fidelidade, né, a Deus, mas também com a sua igreja, né? Ele tem uma palavra muito interessante. Ele fala assim, ele nos motiva também, ou pelo menos nos chama a tomar uma decisão, dizendo: apeguemo-nos com firmeza à esperança que ele prometeu e é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos às boas obras de amor. E aí ele nos chama para uma relação verdadeira, né? Como cristãos, como os irmãos em Cristo Jesus, onde nós tenhamos aí uma possibilidade de vivermos
aquele texto de Atos capítulo 2, do verso 42 ao verso 47, que dizia que a igreja ela vivia cheia de temor e a presença de Deus realizava milagre entre eles, eles partiam o pão, eles realizavam refeições conjuntas, comunitárias, enfim. Era uma igreja que tinha uma relação muito de amor um para com o outro. E aí ele enfatiza isso dizendo assim: e não deixe de nos reunirmos como igreja, né, para entender o quanto é importante a questão da igreja. Nós temos tido um tempo que as pessoas escolhem culto. Né? Aí eu vou de manhã, eu vou à noite, eu vou de noite, eu vou de manhã. A igreja o domingo é do Senhor. E que você explique isso aos seus liderados. Eu sei que às vezes é difícil, é complicado, é verdade, mas eu tenho que entender que o domingo é do Senhor, é para a glória dele, irmãos. Né? Porque esse foi o tempo que ele separou para nossas vidas, para que possamos dedicar em adoração e glorificação a Ele. Por isso, não deixe a tua igreja, não deixe de participar da tua igreja, não deixe de ser igreja. Essa é o chamamento, né? A decisão que ele insiste que nós possamos tomar, né? Na comunhão com os irmãos e na capacidade de fazer com que a igreja do Senhor ela seja bem representada pela minha vida e pela sua, ok? Que Deus abençoe, te dê um bom, né, PGM, que o amor de Deus esteja sobre a vida de vocês, em nome de Jesus.